audiência conjunta debate regime de recuperação fiscal. Agências bancárias podem ser obrigadas a receber contas, mesmo com o sistema fora do ar. E atos homenageiam a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes na Alerj. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O regime de recuperação fiscal do Estado termina em setembro de 2020. Para as comissões de tributação, economia e de orçamento da Alerj, os objetivos só serão alcançados se as medidas forem renegociadas. O plano de recuperação fiscal, em vigor desde 2017, congelou a dívida do Estado com a União por 3 anos. A partir de 2020, mesmo que o Rio consiga prorrogar o acordo até 2023, o governo terá que voltar a pagar gradualmente essa dívida. Para o deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, a medida pode comprometer a economia do Estado. Nesse período, está correndo os juros, né, e correção monetária. E a partir de setembro de 2020, você já vai começar novamente a cobrar parceladamente esse serviço da dívida, até ele chegar no total pleno no final do terceiro ano, isto é, 2021, 22, 23, setembro de 23. Então você saiu de um pagamento de 8 bilhões por ano e quando chegar lá em 2023, você vai pagar 19. Quer dizer, você vai sair de uma falência e entrar em outra. O secretário de Fazenda, Luiz Cláudio, afirmou que o novo governo pretende revisar alguns pontos do plano de recuperação e disse não ter dúvidas de que o problema econômico do Rio de Janeiro está na ausência de receita e não nas despesas. Para o secretário, a solução será o combate à sonegação, além de rigor ao conceder benefícios fiscais. Justamente na data de hoje, nós atuamos nas duas frentes. No combate à sonegação fiscal, hoje desenvolvemos a 8ª operação de fiscalização. Estamos desenvolvendo operações semanais, portanto, hoje a 8ª. Hoje, especificamente no setor de distribuição de combustíveis, de revenda de combustíveis, dos postos de combustíveis. E também hoje foram editados 2 atos de revogação de regimes especiais, né? O objetivo justamente é esse, a gente aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária. Depois de 1 ano e meio de plano de recuperação fiscal no Estado, o Rio segue com 18 bilhões de restos a pagar e despesas que superam as receitas em 8 bilhões de reais. Para o Conselho de Monitoramento do Plano, isso mostra que o Estado está tendo dificuldades de estabilizar a economia. Em setembro de 2017, quando o plano foi proposto, até antes, em agosto, junho, quando foi proposto à Secretaria do Tesouro Nacional, foi proposto um conjunto de medidas, né? E ao longo do tempo se verificou que algumas dessas medidas realmente geraram resultado abaixo do esperado. O caso mesmo comentado aqui dos royalties de gás, porque a ANP tirou a regulamentação que estava em discussão dos royalties de petróleo. Então, algumas medidas se frustraram. Por outro lado, algumas medidas renderam mais do que o necessário. Então, já no final do ano passado, o Conselho alertou a Secretaria de Fazenda da necessidade de se alterar o plano. Isso é uma das atribuições do Conselho, de verificar as condições de risco para a execução do plano. O deputado Renan Ferreirinha, presidente da Comissão de Economia, reforçou que o Rio de Janeiro é a imagem do Brasil no exterior e que é preciso negociar com o governo federal para garantir os direitos do Estado. Segundo o deputado, uma das primeiras medidas que devem ser tomadas é a cobrança das dívidas das grandes empresas. A gente foi muito direto nessa cobrança, até porque só por uma questão de ilustração, o Rio de Janeiro tem uma dívida ativa, ou seja, empresas ou pessoas físicas devem ao Rio de Janeiro em torno de 89 bilhões de reais. Disso, recuperado, é algo em torno de 30 e pouco. E os maiores devedores, se você pegar as 20 maiores empresas, por exemplo, os devedores em geral, são empresas de certos ramos, de certas indústrias que são petróleo, óleo e gás, aviação, tem uma tendência ali. E se você pegar os maiores desses 20 maiores, por exemplo, a maior é a Petrobras, que passa de 7 bilhões. A segunda maior é a CSN, que atualmente é 1,6 bilhão que tem devendo ao Estado do Rio de Janeiro.
O plano de recuperação fiscal foi debatido nesta quinta-feira em uma audiência pública conjunta das comissões de Economia, Tributação e Orçamento. Para o deputado Rodrigo Amorim, a integração das comissões da Alerj com o Executivo garante resultado positivo para a economia do Estado. Na seara econômica, que é o principal problema do Estado hoje, foi demonstrado aqui na reunião das 3 comissões e com a presença do secretário, demonstrando também todos os números, traduzindo os números, a realidade financeira do Estado do Rio de Janeiro e as perspectivas, sobretudo no que tange a esse processo de recuperação fiscal. Então, essa interação com o Poder Executivo parece que vai ser uma tendência do Parlamento. O protagonismo das comissões será resgatado agora, principalmente ali na Comissão de Orçamento, eu digo pela comissão que eu presido. A gente pretende chamar as audiências e deixar de que a Comissão de Orçamento seja aquela comissão meramente burocrática. Foi instalada nesta quinta-feira a Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj. Os deputados Gustavo Schmidt e Lucinha foram eleitos presidente e vice-presidente. Os parlamentares querem focar o trabalho na questão dos aterros sanitários clandestinos, com visitas e fiscalizações. Além disso, pretendem convocar o ex-diretor da SEDAI para prestar esclarecimentos sobre a obra para a melhoria do abastecimento de água na Baixada. Temos diversas frentes para combater, fiscalizar aterros sanitários, concessionárias de água, principalmente a SEDAI, como a gente falou aqui nessa primeira sessão nossa. E eu acho que todos os membros e a minha vice-presidente Lucinha, que tem muita experiência, a gente vai ter capacidade e talento para ajudar o nosso Estado a desenvolver e consertar os erros e melhorar os acertos em toda essa questão. A minha preocupação é a questão dos aterros sanitários, convocar o diretor da SEDAI para vir aqui explicar o porquê que a obra foi paralisada, da Baixada Fluminense, e, através dessa comissão, também fazer um levantamento de por que os municípios não se preocupam em ter um percentual dentro do seu orçamento destinado à coleta seletiva, já que todos eles cobram do cidadão através de uma tarifa coleta de lixo. Como atuou na legislatura passada à frente da comissão, a deputada Lucinha também se colocou à disposição para contribuir com os novos deputados. São deputados jovens que estão chegando na casa agora. É claro, vou ter a oportunidade de ajudá-los no sentido de passar todas as informações do que foi tratado pela Comissão de Saneamento Ambiental na legislatura passada. Já os deputados eleitos para a Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas falaram do trabalho do grupo para os próximos meses. A gente vai trabalhar sempre na prevenção, até porque é algo que tem crescido muito na juventude do nosso Estado. E nós estaremos recebendo programas, projetos, políticas públicas realizando em favor da juventude. E nós sabemos essa responsabilidade que nós começamos hoje, através da instalação dessa comissão, em fazer valer, de fato e de verdade, esta comissão nesta casa. Nós temos uma posição muito clara no tocante à não flexibilização da lei antidrogas, do combate ao uso de drogas, ao tráfico de drogas, e tenho certeza que a composição dessa comissão importante, lembro mais uma vez que essa casa ela é pautada nas atividades das comissões, além, evidentemente, aqui do nosso trabalho no plenário. Sem dúvida nenhuma, nós vamos trabalhar ali na proposição de políticas públicas, na fiscalização das políticas adotadas hoje. A gente vive um verdadeiro caos nessa seara, a proliferação de cracolândias, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, absolutamente abandonada, com a prefeitura omissa, e que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa restabelecer, restaurar a ordem, a urbanidade na cidade. Outras 2 comissões também foram instaladas hoje, a de combate à pirataria e a de obras públicas. A Comissão de Obras Públicas será presidida pelo deputado Vandro Família. Segundo o parlamentar, é preciso fazer um levantamento de todas as obras que estão paradas no Estado. Outro tema que será analisado é a fonte dos recursos investidos nesses empreendimentos. Que a gente vê hoje uma chuva pequena, poucas horas, e o Rio de Janeiro todo fica alagado, as pessoas têm perdido o pouco que têm, e nós da comissão, não só eu como presidente, mas todos vamos trabalhar todos os dias incansavelmente para que a gente possa botar essas obras para funcionar e saber onde foi os recursos, se foi bem implantado, qual a empresa que foi feita. Tudo que a gente tem que fazer, tudo que uma comissão tem que fazer, pode contar com a gente. Já a Comissão de Combate à Pirataria vai ser presidida pelo deputado subtenente Bernardo. O parlamentar quer atuar na prisão dos grandes contrabandistas. Segundo pesquisa recente da FEComércio, o Estado do Rio de Janeiro
perde por ano cerca de 600 milhões de reais com a venda de produtos piratas. A pirataria vende 60% a mais do que o tráfico de droga. A minha finalidade é combater mesmo, é prender. É sair para prender, mas não é prender aquele camelô que está vendendo de skin. A gente quer pegar esses contêineres que vêm da China, no Paraguai, no Uruguai, chega 24 contêineres no mínimo por dia. Tu imagina, como é que um contêiner desse chega cheio de roubo e ninguém faz nada? Como é que ele sai? O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado apresentou a Agenda de Trabalhos de 2019 no auditório da Escola do Legislativo da Alerj. O evento contou com a participação de representantes das 50 instituições que compõem o fórum. Entre as prioridades de trabalho para este ano estão o desdobramento da publicação Rio em Números, a atualização do Caderno de Turismo do Estado e o desenvolvimento de um marco legal para os negócios de impacto social. A gente esse ano vai ter a oportunidade de trabalhar os negócios de impacto social e um marco específico para fomento desses negócios no Estado do Rio, trabalhando a inovação social e empreendedorismo no campo, a gente trazendo também toda essa massa jovem que tem ideias para mudar a realidade do dia a dia deles, e também trabalhar essa questão do Rio em Números, que foi uma publicação lançada pela FEComércio logo no início desse ano e que trabalhou temas muito importantes para o desenvolvimento do Estado e pensar como esses dados podem subsidiar de fato ações e projetos e pautas ligadas ao desenvolvimento econômico do Estado. O diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado disse que a FEComércio vai contribuir com o fórum por meio da atualização sistemática do projeto Rio em Números. De 3 em 3 meses nós teremos um trabalho importantíssimo, levantando tudo o que acontece no Rio através da nossa publicação Rio em Números. Vai trazer uma radiografia do que está sendo feito, do que se pode fazer, abrangendo não só a parte econômica, a parte social, tudo que é mais importante para que haja um desenvolvimento sustentável no Estado. A gerente jurídica da Firjan sugeriu a inclusão de um debate amplo com o Legislativo sobre concessões e convalidações de incentivos fiscais. Várias indústrias que estão deixando o Estado do Rio, indo para estados vizinhos, em busca de condições melhores de sobrevivência. Então, a gente tem que retomar a competitividade e tem que trazer esse assunto para um debate, onde todos possam ter expostos os seus posicionamentos e a gente, então, definir um caminho a ser traçado na questão dos incentivos, justamente pelo momento que nós estamos vivendo de convalidação dos incentivos pelo CONFAZ, e justamente também pela oportunidade que os estados estão tendo de colar incentivos dos estados vizinhos, desde que sejam convalidados. Esse é um tema fundamental para o Rio de Janeiro, no momento de recuperação fiscal que o Estado atravessa, no momento que uma CPI está apurando essa questão da dívida versus as isenções que aconteceram, pensar como os incentivos podem ser fundamentais para que a gente avance na permanência das empresas, das indústrias aqui no Estado. Agências bancárias podem ser obrigadas a receber nos caixas as contas de energia, água, gás e telefone, mesmo quando o sistema estiver fora do ar. Acompanhe os projetos discutidos no plenário com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto que pretende criar um pronto-socorro exclusivo para atendimento da terceira idade. A ideia é que seja um local de fácil acesso e que tenha pelo menos 14 leitos adaptados às necessidades das pessoas de terceira idade. A proposta recebeu 2 emendas e retornou às comissões. A Alerj pode passar a receber sugestões de projetos de lei enviados pela população do Estado do Rio. A proposta, que obtiver apoio de pelo menos 0,1% do eleitorado fluminense, cerca de 12.400 pessoas, deve ser apresentada pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Casa. O projeto do deputado André Siciliano e do ex-deputado Anderson Nogueira recebeu 6 emendas. O ex-deputado Paulo Ramos quer que o governo transfira as unidades do Degase, hoje instaladas na Ilha do Governador. A proposta recebeu 5 emendas e retornou às comissões. O deputado Carlos Mink quer alterar a lei que criou o programa de atenção a vítimas de estupro. Havia previsão de que a mulher violentada fosse atendida apenas por uma perita mulher. Com a mudança no texto, a determinação passa a ser de que o atendimento seja feito preferencialmente por uma profissional mulher, desde que não atrapalhe as investigações.
A matéria aprovada retorna à pauta para mais uma discussão. Curiosamente, ontem, isso foi votado no Supremo por 10-0. O Supremo, a Raquel Dodge teve a delicadeza de falar bem da lei e até desse artigo, dizendo que a ideia dele era boa, mas que, como não tinham as tais peritas mulheres, estava gerando um problema. E tinha várias emendas da Marta Rocha, etc., mas a emenda da CCJ, do deputado Márcio Pacheco, copiou como subemenda exatamente a decisão de ontem. Então, ficou bem, porque a lei foi mantida no coração dela e o pequeno ponto que estava gerando um problema foi solucionado. As agências bancárias do Estado podem ser obrigadas a receber em seus caixas, com atendimento pessoal, as contas de consumo público de luz, água, gás, telefone, entre outras, quando o sistema de pagamento estiver fora do ar. Quando for preciso, o funcionário terá que emitir comprovante manual de recebimento e protocolo de atendimento. A proposta do deputado Valdec Carneiro foi aprovada e ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. Muitas vezes, por falhas do banco, do sistema que é de responsabilidade do banco, o cliente vai até a agência, se desloca, às vezes tem despesas, enfim, e não consegue pagar a sua conta. E o banco diz, ó, saiu do ar, não tem como resolver. Mas tem que ter um jeito de resolver, tem que ter uma alternativa. Ora, como resolvia antes do sistema? Não havia um dispositivo, né? Não havia um registro, não havia uma máquina que registrava. Portanto, claro que a gente tem que aproveitar os avanços tecnológicos, obviamente, mas é preciso ter um plano B, porque senão quem sai penalizado não é um banco. Não é o banco, não é a agência bancária, é o cliente, é o consumidor. Uma série de atos em homenagem a Marielle Franco e ao motorista Anderson Gomes foram realizados nesta quinta-feira no Rio. Logo cedo, o Palácio Tiradentes estava cheio de cartazes, flores e manifestações de luta por justiça. Após um ano do assassinato da vereadora, 365 girassóis foram espalhados na escadaria da Assembleia Legislativa do Rio, representando os 365 dias sem Marielle e Anderson. Companheiro da vereadora na Câmara Municipal, o vereador Tarcísio Mota lembrou que, mais do que uma homenagem, o ato é uma forma de garantir que a justiça seja feita. Mesmo que esteja demorando tanto, ainda assim nós precisamos cobrar justiça e sabemos que as instituições do Brasil só estão agindo porque nós estamos pressionando por isso e por isso seguiremos nas ruas. Para os deputados, essas manifestações são importantes para fazer ecoar a voz da resistência e garantir a continuidade das investigações. Uma pergunta ainda está sem resposta. Quem mandou matar Marielle Franco? É alguém que foi vítima pelo que defendia, pelo que representava. É um assassinato político e essa manifestação de hoje é para que a gente não se esqueça. Quando pessoas que defendem a democracia, que defendem os direitos humanos, são assassinadas porque defendem essas causas, quem está em crise é a democracia, quem está em crise é o conjunto da sociedade. Atos como esses que vão acontecer durante o dia são uma resposta ao não silenciamento da Marielle, são uma resposta ao não silenciamento das mulheres negras, daqueles e daquelas que eram pauta e bandeiras de luta de Marielle, e também um pedido de justiça e uma clara e frontal ação de tensionamento para que os órgãos competentes, para que aqueles que são imbuídos da responsabilidade de responder à sociedade brasileira, não só a nós que fomos companheiros de Marielle, a família de Marielle, mas a toda a sociedade brasileira, responder quem foram os mandantes e quais foram as motivações. 12 anos trabalhando ao lado de Marielle, a deputada Renata Souza destacou a importância de estar nas ruas, onde a vereadora e amiga sempre travou suas lutas. Para ela, o que aconteceu foi um feminicídio político e o Estado precisa responder quem foi o mandante deste crime. Marielle, enquanto mulher nesse espaço de poder, incomodou também os podres poderes e é por isso que ela foi morta. E precisamos tratar como feminicídio político. Então, hoje, a homenagem a Marielle é uma homenagem à sua vida, mas também é de cobrança para que o Estado brasileiro possa apresentar uma resposta de quem mandou matar a Marielle e quais foram as suas motivações. Aos 95 anos, a aposentada e militante das causas das mulheres negras, Maria Soares, ainda encontra forças para comparecer em todas as homenagens prestadas a Marielle e defende que, independente da cor da pele, o direito à vida e à democracia não seja banalizado. A paz, a convivência pacífica será melhor para todo mundo, brancos e negros. O racismo prejudica maiormente
aos negros, mas não deixa de prejudicar aos brancos também. Não adianta, eles estão blindando o carro, morando. Eles são os fabricantes dos marginais que estão aí deitados na rua. Não adianta calar uma voz que milhares se levantam e que um dia isso tem que terminar. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana.